coração. Ele vai na frente e vai avisando e vai demonstrando que a gente espera, e acredito que seja o objetivo de todos os pais, de revelar e demonstrar, e ser uma figura do amor de Deus dentro da sua casa, revelar o amor do Pai. E eu queria falar com vocês hoje sobre um homem que está lá em Lucas 8, eu fiz um slide depois, Lucas 8, e o nome desse homem é Jairo, e você provavelmente já ouviu essa história, e eu quero compartilhar de uma forma muito simples, compartilhar algo que Deus colocou no meu coração sobre esse homem Jairo. O texto fala o seguinte: Jesus estava em Cafarnaum, e aí ele voltou e uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhes dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. A gente encontra nesse texto Jairo, e a primeira coisa que o texto conta para a gente sobre Jairo é que o Jairo, ele era um líder da sinagoga. Mateus, ele vai dizer que, usa uma expressão no grego que diz que ele era um tipo de governador, de chefe, de líder, administrador, era um comandante. Já Lucas e Marcos, que também contam essa história, falam que ele era um dos principais, era como se fosse um príncipe, era aquele que governava a sinagoga. E o que era a sinagoga? A sinagoga era um ajuntamento de judeus que iam para receber uma exposição das escrituras, para as orações, e esse lugar, que era um ponto alto de toda a religião judaica, era presidido por anciãos, homens de reputação ilibada, homens altamente classificados, reconhecidos dentro da sociedade, homens que tinham muito louvor, boa reputação, eram influentes, gozavam de certos recursos financeiros. Esses homens eram aqueles que presidiam esse momento da religião judaica, que era muito forte naquele momento. E o nosso amigo Jairo aqui, o nosso pai Jairo, era um desses caras. Ele era uma pessoa extremamente respeitável, ele era um sujeito importante. E a primeira coisa que me chama a atenção, no meio de toda essa relevância desse homem, é que ele tinha uma prioridade. Jairo tinha uma prioridade no meio de tantas obrigações que ele tinha, no meio de tantas responsabilidades que ele tinha no meio daquela cidade, no meio daquela comunidade, no meio de toda aquela sociedade. Ele sai e ele vai ao encontro de Jesus. Porque para aquele homem, não importa quem quer que ele fosse, existia algo urgente e extremamente importante, que era a saúde da sua filha, que era a sua família. E nesse momento, nós precisamos lembrar que existia uma grande tensão entre a religião judaica e Jesus. Vocês se lembram disso? Os principais, aqueles homens que governavam, eles eram oposição a Jesus. E esse homem, sem se preocupar com a sua reputação, sem se preocupar com o julgamento que iriam fazer dele, sem se preocupar em mandar alguém de sua responsabilidade, ele mesmo vai até Jesus. E ele mesmo coloca a sua filha e a sua família acima de todas as coisas, porque a sua família era uma responsabilidade para ele. E nós vivemos um momento onde a família tem sido desvalorizada, a família tem sido desmerecida.
A gente encontra muitas mães indo a Deus em prol de seus filhos, mas infelizmente poucos pais. Parece que há uma delegação de toda essa vivência, de todo o crescimento, de toda a educação, de toda a espiritualidade, e dificilmente os pais assumem essa responsabilidade. E é uma responsabilidade que Deus deu para todos e cada um dos pais, de que eles tenham em sua família a prioridade espiritual. E a gente vê isso na vida do Jairo. Ele larga tudo, ele abandona a sua posição social, as suas obrigações, e ele vai até Jesus. A segunda coisa que a gente sabe sobre Jairo é que Jairo era um homem de fé. Porque diante de todas as suas expectativas, e o texto no original fala que a sua filha estava no estado terminal, a condição da menina era gravíssima. Talvez outros pais, eles sentariam e esperariam, já estariam inclusive lamentando a morte da sua filha, mas não Jairo. Jairo sabia que algum homem, um homem chamado Jesus, estava andando por Cafarnaum e fazendo grandes milagres e prodígios. E naquele momento o coração desse homem se enche de fé, e ele decide abandonar o conforto e uma situação terminal para ir atrás de Jesus, porque sabia que em Jesus haveria a possibilidade de uma reversão de todo o quadro, daquilo que os olhos viam. E quando a gente encontra Jairo nesse momento, a gente encontra um homem que intercede. Além dele ser um homem que tem a sua família como prioridade, ele é alguém que intercede, que vai até Jesus, que coloca a sua filha, que coloca a sua família diante de Deus. E quando a gente pensa nessa intercessão e nessa relação inicial que Jairo teve com Jesus, o texto fala que ele chegou e ele se prostrou. E a prostração, esse quebrantamento, esse espírito quebrantado, esse reconhecimento, essa honra, pressupõe adoração. Quando Jairo olha para Jesus, ele vê em Jesus aquele que tinha os recursos que ele não tinha. Jesus era aquele que podia fazer aquilo que Jairo não pode fazer. E ao invés de ficar olhando uma situação terminal e lamentando por ela, ele vai com fé até Jesus e pede a Jesus que reverta essa situação. O texto fala que ele se prostra, ele reconhece que a suficiência de Jesus pode mudar todas as situações. Ele reconhece que Jesus pode fazer o que ele não pode, e ele declara, como nós cantamos aqui, que nós só dependemos dele, que ele é absolutamente tudo em nós, ele é tudo o que nós precisamos. E nesse momento Jairo chega até diante de Jesus, porque Jesus é tudo o que ele precisa, e ele intercede com fé, porque o texto fala que ele clama, o texto fala que ele implora. O original fala que ele implora. Você consegue imaginar alguém da reputação de Jairo que abandona tudo aquilo que as pessoas vão pensar dele e se prostra diante de Jesus por causa da sua família e chora, e implora e clama? Irmãos, é essa postura que os pais devem ter por seus filhos. Eu sei que existem vários momentos em que nós pais olhamos para os nossos filhos e nós não vemos nenhum tipo de possibilidade de reversão. Talvez os pais dos mais jovens ainda não, das criancinhas ainda não saibam do que a gente está falando. Mas Deus pode. E a nossa postura e a postura dos pais diante de Deus é clamar àquele que pode reverter toda e qualquer situação, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que a gente pede, daquilo que a gente espera. E essa foi a postura de Jairo diante de Jesus. O versículo 20 de Efésios 3 fala isso. Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Ele é aquele que faz o que é impossível. Pode ser que você tenha gasto todos os seus recursos com seus filhos e pense, olha, fase terminal, a situação está terrível aqui, eu não sei como reverter. Vá até aquele que pode fazer. Clame, interceda,
gaste o seu tempo de adoração e reconhecimento naquele que é suficiente. Ele é poderoso, Ele é todo poderoso. A nossa postura então é nos lançarmos, é nos prostrarmos, é adorarmos, é implorarmos, e é chorarmos, e é clamarmos, porque Deus é poderoso para reverter toda e qualquer situação. É interessante entender que esse homem Jairo, ele andava por fé e não por vista. Porque chega um momento em que ele ainda está com Jesus. Jesus, no meio dessa história, está curando aquela mulher que tinha um fluxo de sangue também há 12 anos, a idade da menina. Enquanto Jesus está curando aquela mulher, chega a informação, a notícia é terrível: olha, sua filha já morreu, me incomoda, mestre, sai daí, ela já morreu. Mas a voz de Jesus para ele foi: não temas, você precisa crer. Vai ficar tudo bem, diz a versão, a mensagem. Fica tranquilo, porque vai ficar tudo bem. E às vezes a perspectiva que a gente tem sobre as situações é de desesperança. Mas nós não podemos ouvir o que a plateia fala sobre os nossos filhos. Nós não podemos nos prender na perspectiva humana e no que os nossos olhos veem. Nós precisamos nos alimentar com aquilo que Deus diz acerca dos nossos filhos. E Deus diz: vai ficar tudo bem, não temas, crê somente. E essa palavra enche o coração de Jairo. E Jairo então caminha até a sua casa com Jesus. E a gente precisa entender que nós somos muito sensíveis àquilo que as pessoas falam sobre os nossos filhos. Existem, como nós falávamos a última vez que falamos sobre o ego, uma teoria de comparação que nos envolve desde a tenridade. Quantas vezes nós colocamos nossos filhos como se fosse numa corrida junto com os outros? Ah, mas ele falou antes do meu. Ah, mas todo mundo já sabe ler, escrever, o meu ainda não sabe. Ah, mas ele já está falando inglês, o meu nem português fala direito. E quantas vezes, enquanto pais, nós vamos cobrando e vamos nos sensibilizando e vamos exigindo dos nossos filhos aquilo que os filhos dos outros têm. Nós queremos que os nossos filhos estejam acima, que sejam melhores, que avancem, que ganhem todas as corridas, que sejam bons e melhores em tudo, porque nós estamos muito preocupados com o que as pessoas pensam deles. E na verdade nós precisamos ouvir a voz de Jesus e precisamos nos importar muito mais com aquilo que Deus pensa do que aquilo que os homens pensam. Porque os homens vão virar para você e falar assim: morreu, ah, ela não vai conseguir, ah, isso daí esquece, teu filho não nasceu para isso, coloca ele para fazer outra coisa. Às vezes é verdade, às vezes é bom mesmo colocar ele para fazer outra coisa, mas muitas outras vezes são vozes malignas que vêm para roubar a nossa fé. Guarde o tesouro das promessas de Deus sobre os seus filhos. Não importa qual é a preocupação do mundo, não importa qual é a percepção dos julgadores sobre os nossos filhos, não importa o que os religiosos dizem sobre os nossos filhos, não importa o que os pais perfeitos apresentam para nós como padrão de filhos, importa o que Deus fala sobre os nossos filhos. E Deus fala para nós: não temas, confia somente, vai ficar tudo bem. Essa é a promessa de Deus para nós, de que nós seremos salvos, mas também toda a nossa família. Nós precisamos abrigar essa verdade. Pais precisam abrigar essa verdade para que possam interceder com fé pelos seus filhos, ainda que estejam no momento terminal. É Deus sempre quem tem a última palavra. Busque a Deus de forma pessoal sobre o seu filho. Busque a Deus para que Ele possa capacitá-lo a abençoar, a alavancar as potencialidades dos seus filhos. Sabe por quê, irmãos? Porque a plateia é malvada. Os julgadores são maus. Nós nunca seremos suficientes. Nossos filhos nunca serão suficientes. Essas mesmas pessoas que choravam pela menina, você vai ver no texto que riam de Jesus quando Ele falou: ela dorme. Nós precisamos entender que é em Deus que existe a doce esperança, e nós precisamos olhar nossos filhos pela ótica divina. Criar os nossos filhos é um grande desafio. Pais comprometidos com a palavra de Deus é um grande desafio, por causa da prioridade. E tem um texto que eu gosto muito, vocês
um dia vão lembrar de mim e lembrar desse texto, que é de Deuteronômio 6. E ele fala o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. E esse texto que determina a forma, a persistência, a intensidade na criação espiritual dos nossos filhos começa dizendo: ame ao Senhor. Ame ao Senhor. Porque se você não amar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, qualquer coisa que você falar vai ser vazia. Lembra de Paulo que fala que sem amor é como se fosse uma lata vazia? Seus ensinamentos vão ser lata vazia. A nossa primeira responsabilidade, a primeira responsabilidade do pai na educação, na criação, na formação espiritual do seu filho é amar ao Senhor. Ame ao Senhor com todo o seu coração. Permita que seu filho veja nas pequenas forças que você o ama com todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E aí tudo que você falar vai confirmar aquilo que você vive. Mas fale. Não deixe nunca de falar. Insista, fale em todo o tempo. O mundo impõe valores para os nossos filhos. É preciso que nós entendamos que o mundo está ensinando. O diabo está ensinando. O diabo está impondo valores sobre amor, sobre perdão, sobre orgulho, sobre egoísmo, sobre sexualidade, sobre caridade, sobre benevolência. O mundo está ensinando os nossos filhos sobre como lidar com dinheiro. O mundo está ensinando os nossos filhos a como nos relacionar uns com os outros. E esse que o mundo ensina é oposto àquilo que a palavra de Deus ensina. Então, nossa responsabilidade, a responsabilidade dos pais, é alinhar a visão espiritual dos seus filhos com a palavra de Deus. É dizer: isso que o mundo fala, meu filho, não tem respaldo na palavra de Deus. Não encontra guarida na palavra de Deus. Isso não é a verdade de Deus para a sua vida. Nós temos uma grande responsabilidade. E a segunda coisa que eu gostaria de dizer para os pais é: ame a mãe dos seus filhos. Ame a mãe dos seus filhos. Efésios fala o seguinte: maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Irmãos, o pai ensina a filha como ela merece ser tratada. A forma com que você trata a sua esposa está ensinando às suas filhas como elas merecem ser tratadas. Se você eleva a voz à sua mulher, se você tem fala violenta, provavelmente elas vão permitir que outros homens também falem com ela de forma violenta. Se você a maltrata, se você não trata com dignidade, se você não cuida, se você não zela, se você não protege, elas vão aceitar qualquer tipo de amor pífio, mínimo, ínfimo. Elas vão ser judiadas na vida por qualquer homem igual a você. Mas quando você ama a sua mulher e você cuida dela, como você cuida do seu próprio corpo, você está elevando o patamar. E as suas filhas não vão aceitar nenhum tipo de amor inferior ao amor que você entrega à sua mulher.
Da mesma forma, os pais estão ensinando aos seus filhos como que se trata uma mulher. Irmãos, é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Eles estão observando como você fala, como você cuida, quais são as suas importâncias, quais são o seu caráter, como é a sua prioridade. E provavelmente ele vai reproduzir isso, se o Espírito Santo não intervir na vida dele e transformar todas as coisas. Por isso, o que eu quero dizer é que nós estamos ensinando os nossos filhos. Os pais estão ensinando os seus filhos a amar. Estão ensinando os seus filhos a como fazer uma família, a como cuidar de uma família. Amem suas esposas. Se vocês querem que os seus filhos tenham relacionamentos profícuos, abençoados, intensos, harmoniosos, façam isso dentro de casa. Porque isso vai trazer uma possibilidade, vai trazer para ele um exemplo. Quando o pai trata bem a mãe que o filho ama, ele está tratando bem seu filho. Você vê um sorriso nos olhos dos seus filhos quando algo maravilhoso é feito do pai para a mãe, porque elas se alegram. Eles se alegram de ver que a mãe que eles amam tanto está sendo bem tratada. Da mesma forma, quando um pai destrata uma mãe que é amada pelo seu filho, isso gera tristeza, isso gera rancor, isso gera rebeldia, gera um sentimento de vingança. Por isso, pais, se vocês querem ser bons pais, amem e cuidem bem de suas esposas. Amem e cuidem bem da mãe amada dos seus filhos, porque vocês vão estar fazendo um bem imenso a eles. Da mesma forma, eu preciso dar uma dica para a mãe. Eu sei que não é Dia das Mães. Mas o tanto que o seu filho vai honrar o seu pai é o tanto que você honra. Se você não honrar o seu marido, dificilmente os seus filhos vão honrar o seu marido. Por isso, cuidado com o que você fala do seu marido para os seus filhos. Seus filhos não são seus amigos. Procure uma amiga para conversar sobre o relacionamento que você tem com o seu marido. Procure uma terapia, procure um conselheiro, me procure o Leandro, mas não procure seus filhos. Não fale mal do seu marido para os seus filhos. Você vai estar criando uma crise horrível na mente e no coração dos seus filhos. Honre o seu marido, porque você vai estar ajudando muito os seus filhos a honrarem também. E filhos, os filhos que estão aqui, obedeçam aos seus pais. Obedeçam. Honrem os seus pais. Nós tivemos nosso último encontro do Estudo das Novas, né, Filipe? Vamos voltar. Semana que vem nós estamos de volta. Uma conversa maravilhosa sobre honra. Está lá no Instagram, Carlos baixou, você pode ver. Perdão, YouTube. Maravilhosos jovens, os meninos falando sobre o que significa honrar os seus pais. Honrem os seus pais. Honrem os seus pais, mesmo onde eles não estejam, mesmo onde eles não estejam vendo. Pode ser que eles não saibam. Honrem e obedeçam aos seus pais. Sejam representantes da vontade dos seus pais, aonde quer que vocês estejam. É isso, filho? Representem os seus pais. Essa é a vontade de Deus. Mas eu sei que quando a gente chega diante de uma situação como essa, que a gente entende que o bom pai é aquele que prioriza a sua família, que é um homem de fé, um homem que adora, que se prostra, que intercede, que não anda por vista, que não fica ligado no que a plateia está dizendo, mas no que Deus diz a respeito do seu filho, que ensina e que ama o Senhor sobre todas as coisas, que cuida e ama a sua mulher. A gente fala, puxa, mas está distante, está difícil, vai dar para diminuir um pouco a régua, porque é um grande desafio. Principalmente porque a gente vê em Mateus 7:11, quando Jesus fala sobre os pais, ele fala assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ou seja, Deus sabe que a gente é mau, a nossa natureza é egoísta. A gente tem outras prioridades, a gente falha, os pais falham, as mães falham, os filhos falham, a da natureza caída falhar. Mas a gente tem em Deus um grande exemplo. E essa foi uma história linda que Jesus contou, sobre a história do filho pródigo. Ele contou uma história de um pai que ama
incondicionalmente. E esse é o maior desafio de todos os pais. Amar incondicionalmente. Amar o filho que vira as costas. Amar o filho oportunista. Amar o filho que só quer os recursos. Amar o filho que antecipou a morte do pai. Olha, para mim, você e suas ideias e seus valores não valem nada, não presta para nada. Me dá o meu dinheiro, eu não quero mais saber de você. Mas foi esse amor incondicional do pai, que o texto fala que viu o filho ao longe quando o filho se arrependeu. Ou seja, aquele pai maltratado, aquele pai que foi rejeitado, aquele pai que foi abandonado por seu filho, o esperava todos os dias. Esse amor é o amor de Deus, e é a sombra do amor que todo pai deve ter pelo seu filho. A coisa mais importante que você tem para dar para o seu filho é o amor. É esse amor incondicional. É esse amor que nos alcançou. Da mesma sorte, pode ser, como nós começamos a nossa conversa, que muitos de nós não tenhamos experimentado esse amor. Que muitos de nós que está aqui não tenha tido um pai que priorizou a sua família. Não tenha tido um pai de fé, um homem de fé. Não tenha tido um homem que se prostrava e que intercedia e que buscava e que ensinava e que era persistente. E quando nós então olhamos para essa situação e para o dia de hoje, é um dia que tem um sabor agridoce. Porque ao mesmo tempo que a gente tenta ser um bom pai, a gente tem às vezes uma ideia ruim, uma lembrança ruim do que é não ter um pai segundo os padrões de Deus. Ou existem ainda outros irmãos queridos que, como eu, chegam num dia como hoje, tem só uma lembrança do que é uma paternidade, do que é ter tido um bom pai. Mas há uma esperança para nós sem pai, para aqueles que têm uma péssima experiência com seus pais, e para aqueles que ainda não se consideram o bom pai que nós estamos falando aqui. É olhar para aquele que é um bom pai, aquele que é cheio de graça, aquele que é cheio de misericórdia, aquele que prometeu que sempre estaria conosco, que jamais nos abandonaria. A presença dele e o amor dele nas nossas vidas, irmãos, é suficiente. É ele que nos consola, é ele que nos sustenta, é ele que abre as portas, é ele que vai na nossa frente, é ele que nos permite ter paz no momento de angústia. O bom pai, às vezes no meio da ausência de um pai físico, permanece com o seu amor incondicional, abraçando a todos e cada um de nós. Então o meu desejo nessa manhã é que Deus faça de todos esses homens valorosos, homens de Deus, dessa comunidade, bons pais, que amam ao Senhor, e tudo que ensinam reflete esse amor grandioso com toda a força, com todo o coração. Homens que priorizam, homens que intercedem, homens que dobram seus joelhos, homens que enchem os olhos e a camisa de lágrimas por seus filhos e que não aceitam aquilo que o mundo diz sobre os seus filhos, porque entende que é de Deus que tem a última palavra. Homens comprometidos com o reino, homens que trazem novos valores para os seus filhos. Que Deus faça de cada um de vocês homens segundo o coração dele. Que Deus possa abrigar, aquecer, acolher o coração de cada um dos filhos que tem algum trauma, uma tristeza, que olham para o dia de hoje com um tipo de frustração, porque Ele é aquele que nos ama. O amor dele é incondicional, o amor dele é suficiente. E embora você possa dizer, mas eu não fui amado pelo meu pai, você pode ter certeza que a sua identidade está gravada num amor infinito, incondicional que Deus tem por você. Então que o seu coração seja aquecido. E que se você não pode celebrar o Dia dos Pais hoje, por um pai que está próximo de você, que você pode abraçar de carne e osso, que você pode apertar, que você pode pedir dinheiro, que você pode pedir para ir buscar e para ir levar. Esse pai aí que se presta para essas coisas, né? A criançada gosta disso. Você possa ter certeza que tão próximo quanto está um Deus de amor
incondicional. Sempre presente. Para sempre presente. Eu queria chamar os meninos que vão cantar um pouco sobre isso. Sobre esse amor do bom Pai. Para que a gente possa orar depois. Pode vir, Vini, Nicole.